aí. Eu não vou chorar, hein, gente. Ele faz tudo para me fazer chorar, mas eu não vou chorar. Eu estou me despedindo assim, em parte, né, queridos? Porque eu vou retornar. Eu acredito que eu estou indo ali para mais uma etapa, né? Mais uma proposta de Deus para a minha vida. E nós vamos ficar aqui durante 3 anos. E a volta a gente ainda está vendo, mas eu acredito que o Senhor, Ele está à frente desse negócio. E quando eu voltar, eu encontrarei a Barão ainda mais cheia de membros novos. Eu ouvirei notícias novas dos irmãos, coisas que o Senhor certamente estará fazendo nesse tempo. E eu quero te convidar nessa noite, sem perda de tempo, não quero demorar porque eu quero orar, para abrir as suas Bíblias do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Estou muito feliz porque o Senhor já vem confirmando esta palavra desde a hora que a Ilma e o Júnior, pastor Júnior, foi me buscar na minha casa. A Ilma disse que fui eu que escrevi o negócio de apresentar, né? Então eu vou contar uma coisa da Ilma para vocês. Vocês querem saber? Diga assim, eu quero. Só conto se vocês estiverem animados. Diga, eu quero. Acredita que a Ilma quis levar todo mundo para o céu? Tirou um flash do rosto do Júnior, o Júnior dirigindo. Aí o Júnior gritou, Ilma, eu estou preparado, não vai ser agora ainda. Eu falei, mistério, está dentro da pregação que eu quero estar ministrando hoje. Eu quero falar sobre arrebatamento. Quero falar sobre a vida de Jesus. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado para nós começarmos. E você pergunte a ele, existe alguma coisa? Diga para ele, sorridente, contente e alegre, existe alguma coisa que te impeça de entrar no céu? Ei, ele não vai te responder, ele vai pensar. E no final dessa administração ele vai ter a oportunidade de estar vindo até o altar do Senhor e estar fazendo uma nova aliança com Deus. Aleluia. Esta semana o Senhor falou comigo, as igrejas que você irá ministrar, você não fará apelo para o ímpio, você fará um apelo para os crentes. E eu disse para Deus, como se eu não peguei a agenda em dezembro? Porque eu não peguei, pensei que viajaria agora. E aí, irmãos, me surgiram 3 convites. E eu falei, Senhor, então é para mim estar na Barão, então tu quer fazer alguma coisa sobrenatural. Eu não posso me despedir dessa igreja sem antes compartilhar com os irmãos verdades espirituais que ardem no meu coração. O tema desta mensagem é: quem não quer quando pode, não terá quando quiser. Você pode repetir isso no 3? 1, 2, 3. Quem não quer quando pode, não terá quando quiser. Fácil ou difícil? Se você achou 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo de número 13, seja bem simpático comigo e diga, eu já achei. Eu já achei. Glória a Jesus. Então vamos estar lendo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 14 para a igreja. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 16 para a igreja.
vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Eu não sei cantar, mas eu sei pedir hino. Tem um hino que diz assim, ó: em espírito, em verdade, te adoramos. Quem pode me ajudar? Te adoramos. Oh, glória a Deus. Em espírito, abra seu coração. Em verdade, adore a Deus neste manhã. Exalte a Ele. ressuscitarão primeiro.
Senhor. Você pode sentir a alegria, a salvação na tua vida. Eu quero falar um pouco da história da carta aos Tessalonicenses. Tessalônica era a capital da Macedônia e ficava perto de uma estrada muito importante chamada Via Egnácia. Essa estrada era a rota mais importante para Roma. A cidade de Tessalônica era um grande centro comercial e Paulo e Timóteo e alguns cooperadores da obra resolveram fundar uma igreja naquele local. A igreja de Tessalônica foi fruto da segunda viagem missionária de Paulo. Apesar da grande perseguição, Paulo e os demais irmãos conseguiram organizar a igreja. A perseguição que eles sofriam era tão grande, era tão tremenda, que alguns irmãos aconselharam a Paulo para que saísse então da cidade, para que ele saísse de Tessalônica. E a Bíblia vem nos dizendo então que ele sai, ele vai para Atenas. Mas quando ele está em Atenas, ele está muito preocupado. Há uma preocupação no coração de Paulo com os irmãos que ficaram em Tessalônica. Então ele resolve mandar o seu amigo Timóteo para que fosse ajudar os irmãos de Tessalônica e também que viesse trazendo para ele notícias. Naquele tempo não havia e-mail, nem Facebook. As notícias demoravam para chegar. E agora Timóteo volta com boas notícias. Timóteo diz que apesar da perseguição, a obra prosperou. Apesar da luta, teve frutos ali em Tessalônica. Contudo, ele vem dizendo para Paulo: Paulo, só há um problema. Surgiu um falso ensinamento ali, que está causando uma grande perturbação na igreja. E muitos irmãos estão entristecidos. Este falso ensinamento, segundo os comentaristas bíblicos nos dizem, é que algumas pessoas estavam dizendo que aqueles que estivessem vivos quando o Senhor voltasse teriam mais privilégios do que aqueles que já estavam dormindo no Senhor. E os irmãos então começaram a se apavorar com aquele ensinamento e muitos ficaram desestimulados e houve uma comoção generalizada. Quando Paulo ouve a notícia que Timóteo traz, ele resolve escrever a primeira epístola aos Tessalonicenses. No capítulo 4, Paulo vem abordando e o seu foco é falar sobre a vinda de Jesus. E ele divide o assunto em dois tópicos. Em primeiro, ele fala do destino dos irmãos que morreram antes da volta de Cristo. E na segunda, ele fala da nossa preparação para a sua volta. Qual a importância de Paulo dizer isso para os irmãos? Paulo queria assegurar aos irmãos de Tessalônica que não importava, mortos ou vivos, quando Jesus chegasse, nós nos encontraremos com Ele nos ares. Lembra o que está escrito na carta aos 1 Coríntios, do 15, capítulo 15, 52? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando do arrebatamento. Paulo está dizendo que o nosso último estágio não é num caixão de madeira debaixo de 7 palmos de terra. Paulo
pessoas queridas. E a tristeza que nós sentimos é por causa da separação. Mas o que nós precisamos ter em mente é que essa separação é temporária. Mas aqueles que não confessam a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, infelizmente, eu tenho que lhe dizer, a separação será eterna. Quem não quer, quando pode, não vai ter quando quiser. A noite é essa, o dia é hoje, o momento é agora. Conserta a tua vida, porque Deus está preparando um banquete no céu para você. Paulo nos ensina sobre o arrebatamento. O substantivo tem muitos sinônimos: tirar com velocidade, tirar com força, apoderar-se, agarrar-se. Mas a definição que eu mais gosto é apanhar de surpresa. Quando nós estudamos escatologia, escato no grego, último ou distante, logos, palavra. Então, literalmente falando, o estudo da última palavra é um assunto interessante, é um assunto palpitante, curioso, revelador, mas muito pouco tem sido pregado acerca da vinda, da volta de Jesus. E eu não escolheria assunto melhor para vos falar nesta noite, visto que daqui a alguns meses não poderei estar com vocês. Mas mesmo assim tenho certeza que esta palavra estará gravada em vossos corações. É tempo de decisão, é tempo de escolha, de que lado você está, qual é a camisa que você veste. Estudar a escatologia, sobretudo para mim, é acalentador, me conforta. Você quer saber por quê? Diga: eu quero. Porque me lembra que Deus tem um plano, porque me lembra que eu tenho uma promessa, porque me lembra que todo esse caos que está acontecendo não é fruto do acaso e não é acidente. Está tudo no cronograma, está tudo preparado. Jesus veio buscar a sua igreja. E quando falamos sobre a volta de Jesus, o teu coração tem que se encher de alegria. Porque quando você entende esse assunto na profundidade, você entende que você não está esperando a morte, você está esperando ver Jesus Cristo, porque a morte já foi vencida. A morte já foi vencida. Olha para o teu irmão e diz: eu não estou esperando a morte. A morte já foi vencida. Ei, queridos, temos nesse texto uma revelação. Ele diz que voltaria para nos buscar. E eu quero desabafar com vocês aqui nessa noite. Eu realmente não compreendo como algumas pessoas estão tão apegadas às coisas desta vida, que estão vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. Essa vida é passageira. Dessa vida eu e você não vamos levar. E eu posso te contar uma coisa: até no nosso enterro ainda vamos vestir uma roupa que a gente nem escolheria. Isso tudo vai ficar. E como estamos muito apegados a coisas desse tempo, dessa vida, estamos cada vez mais diminuindo o tempo das nossas buscas.
nada mais importante do que a volta de Jesus. Estão perdendo a afinidade com o Espírito Santo. Estão perdendo a sintonia com o Espírito Santo. E sabe o que eles estão dizendo? Me pergunte o quê? Ei, só você que quer saber, me pergunte o quê? Deus não fala mais comigo. Deus virou o rosto, me deu as costas e não liga mais para o meu sofrimento. E algumas pessoas dizem isso e ainda se baseiam em alguns textos bíblicos. Que eu quero citar aqui Salmo 13 primeiro. E diz: até quando, Senhor? Para sempre te esquecereis de mim? Até quando esconderás de mim teu rosto? Ei, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não vira as costas para ninguém. Esse salmo aqui, ele descreve um sentimento do salmista. Não é uma realidade, é algo subjetivo e não objetivo. Quando falamos de algo subjetivo, falamos de coisas que sentimos. Mas quando falamos de algo objetivo, falamos de coisas que realmente é fato, que realmente são reais. O Senhor não te abandonou. O Senhor não virou as costas para o teu sofrimento. O Senhor não é insensível à tua dor. Isso que você está passando, tu suporta, porque a graça dele é sobre a tua vida. Sabe o que está acontecendo com muitos? Não é que o Senhor os abandonou, não é que o Senhor virou as costas para ele, é que eles perderam a percepção da presença de Deus. Eles estão fora de sintonia. Cutuca o irmão que está do teu lado de casa e, pelo amor de Deus, irmão, sintonize-se. Entre em sintonia. Se eu quiser, escute, se eu quiser, eu falo assim, eu quiser colocar na rádio, vamos ver na rádio, melodia 97.3. Se eu botar 97.4, eu estou em sintonia. Se eu botar 97.5, eu consigo entrar em sintonia. Sabe por que muitos hoje estão dizendo que Deus não está falando com eles? Porque estão fora da sintonia. Se você quer entender as Escrituras, se você quer a presença do Espírito Santo na tua vida, comece a buscar, comece a chamar por Ele. Mostra para Ele que você sem Ele não é nada, e que você depende da ajuda até para respirar. Acorde pela manhã e diga obrigado, obrigada, Senhor, eu te amo. Você vai ter a companhia dele todos os dias. É o Espírito Santo que nos capacita a suportar as lutas. É o Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus para o nosso dia. É o Espírito Santo que nos responde na hora das nossas aflições. É o Espírito Santo que está nos preparando para a volta do grande, do grande. O grande Deus. Quando pegamos a Bíblia, nós vimos que a Bíblia nos apresenta 54 sinais da volta de Jesus. Sabe o que é mais interessante? É que a maioria já se cumpriram. E aqueles que ainda não estão totalmente, já não aconteceram, estão em curso para acontecer. Então, quando olhamos a Bíblia, podemos perceber que Jesus pode vir em qualquer momento. E muitos de nós não estamos preparados. Não adianta cantarmos, não adianta pregarmos, não adianta fazermos parte de grupos, se o nosso coração não é totalmente do Senhor. Se nós estamos esquecendo que Ele vai voltar. Ei, leva Jesus a sério. Você leva o teu problema tão a sério, nem dorme à noite. Você leva a tua luta tão a sério, que tirou até o brilho do teu olho. Ai, você leva as
Uns dirão para mim: ah, Cíntia, isso existe desde que o mundo é mundo. Sempre houve rumores de guerra, sempre houve fome, violência, sempre existiu. É verdade, querido, eu concordo com você. Só que você não está levando em conta a intensidade, a ocorrência que esses eventos têm acontecido. Antigamente nós ouvimos falar de um terremoto em 1940. Agora, meu irmão, todo ano acontece alguma coisa. É como se a terra estivesse com dores de parto. Sabe quando a criança está perto de nascer? A dor aumenta e o intervalo diminui. Assim a terra está dando sinal, ele está voltando. Nós poderíamos nessa noite falar de muitos sinais, mas eu quero apenas falar de um que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas... Está acontecendo algum sinal no sol, irmãos? Pelo amor de Deus! O ar-condicionado 24 horas. Por quê? Por causa do aquecimento? O aquecimento global, meu irmão, é um dos sinais da volta de Cristo. Eu recebi um material de escatologia bíblica. O pastor tem que trazer esse pastor aqui. Ele é doutor em escatologia. Reinaldo Nascimento. Traga ele, um homem de Deus. Aprendi muito com ele. E tenho certeza que a igreja vai ficar animada, vivificada com essa palavra. Ele tem alguns dados que eu gostaria de falar com os irmãos. Segundo ele, os cientistas, em 25 de 10 de 1981, descobriram que houve uma super explosão no Sol. Em 1985, a NASA percebeu o superaquecimento do Sol. Em 1987, eles mandaram uma nave chamada AS-2. Isso há 26 anos atrás, olha só. A conclusão que eles chegaram é que o Sol está diminuindo e ele está se centralizando, se concentrando o seu calor no seu eixo. Isso sabe o que quer dizer? Que o calor está aumentando. E qual é os sintomas disso, irmãos? Em 1990, o Polo Norte tinha como território 10 milhões de quilômetros quadrados. Agora percebeu-se que está acontecendo o quê? Um degelo. E esse degelo está indo muito rápido. Podemos também citar a camada de ozônio. Nós somos cristãos, somos pessoas inteligentes, analisamos a Bíblia e entendemos que são sinais da volta de Jesus, querido. Se houver um degelo em massa, sabe o que vai acontecer? Os níveis dos mares irão subir e as cidades costeiras de todo mundo irão sumir. Você conhece alguma cidade costeira do litoral do Brasil? Rio de Janeiro, Natal, Recife, Aracaju, Florianópolis, e em todas as cidades do mundo ficarão debaixo d'água. Sabe por que tudo isso ainda não aconteceu? Porque a igreja ainda está aqui. A Bíblia fala de dois homens que foram arrebatados. Um é Enoque e outro é Elias. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, certo? A Bíblia diz que Enoque era um homem tão certo, tão direito, tão perfeito, que ele andou com Deus. Você pode imaginar alguém andando com Deus, sim ou não?
Passa comigo esse dia. Senhor, agora eu vou almoçar, Senhor. Enquanto eu como, Senhor, vai palestrando comigo. É tão bom palestrar contigo enquanto eu almoço. Aleluia. Quando saía para trabalhar, de Senhor, Enoque, estou saindo para trabalhar, Senhor, mas vem comigo nesse dia. E quem sabe um dia cansado, chegando em casa, Enoque me disse: Senhor, agora estou tão cansado, estou indo para minha casa. Vem comigo para minha casa passar essa noite. E quem sabe Deus disse: não, Enoque, sempre passo as noites na tua casa, mas nesta noite vem conhecer a minha. Vem para mim, Enoque. Obrigado, Deus. O outro homem que a Bíblia diz é Elias. Elias, antes de ser arrebatado, passou por alguns lugares. Ele passou por Gilgal, Betel, Jericó, Jordão e foi arrebatado. Isso tudo tem um sentido espiritual. Passar por Gilgal, Gilgal fala de renovo. Deus está dizendo para você, você diga o quê? Deus está dizendo para você e você diz? Antes de você ser arrebatado, você precisa ser renovado. Passa por Gilgal. Aleluia. Ele passou por Betel. Betel significa lugar de comunhão. Deus está dizendo para você, meu filho, antes de você ser arrebatado, você tem que ter comunhão comigo. Vamos melhorar essa sintonia. Vamos melhorar essa aliança, porque está tudo preparado. Venha! E ele passou por Jericó. Jericó significa vencer os obstáculos pela fé. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vai nessa tua força, porque antes de você ser arrebatado, você vai ter que vencer desafios. Aleluia. E depois dos desafios vencidos, você vai ter que atravessar Jordão. Sabe o que significa atravessar Jordão? A morte. Como diz o pastor Cláudio Duarte, nós estamos numa fila invisível para a morte. E estamos com uma senha na mão que não sabemos o nosso número. A qualquer momento o nosso número pode ser chamado, porque a morte não faz acepção de pessoa. É novo, é velho, é doente, é sadio. Ela não faz. E eu vim aqui para te dizer: se nós não passarmos o Jordão, é porque Jesus chegou antes para nos levar. Glória a Deus. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Gênesis 24, versículo 16. Se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus bem alto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O texto diz: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Isso é um texto escatológico. Isso tem um simbolismo espiritual tremendo. Queridos, esse texto fala quando Abraão mandou seu servo Eliezer procurar uma noiva para o seu filho Isaque. A Bíblia diz que ele chega perto de uma fonte e diz ao Senhor: a moça que vier, que descer e der água para mim, para os animais, para os camelos, e eram 10, vai ser a noiva para o jovem Isaque. Vamos trazer isso para o sentido espiritual. Abraão aí é Deus, Isaque é Jesus, Eliezer é o Espírito Santo e Rebeca é a igreja. Vai dando água para camelos. Ai, que a tua recompensa vem. Observe no versículo que nós lemos que a moça era formosa de aparência.
e virgem. A moça aí é Rebeca. Rebeca é a igreja. Virgem fala do estado da igreja. O texto diz que ela era formosa, fala da beleza da igreja. O texto diz que ela desceu o cântaro, fala da atividade da igreja. E o texto diz que ela subiu com o cântaro cheio, fala do destino da igreja. Eu vou para lá e espero vocês. O texto diz que Eliezer dá presentes para a moça. O Espírito Santo tem te dado tanto presente, te deu dons, te adornou, te avivou, te batizou. Isso são presentes do Espírito Santo. Agora observe que na hora dela ir se encontrar com o noivo, a família não tomou partido. A decisão foi da noiva. Você decide se vai querer encontrar o noivo ou não. A mesma pergunta eu faço para a igreja. Você vai decidir através das tuas atitudes se tu vai passar a eternidade no céu ou se tu vai passar a eternidade no inferno. Porque não adianta mentir. Só há dois caminhos: céu e inferno. E a porta que leva, o caminho que leva ao céu é estreito. Mas vou dizer uma coisa para você: é estreito, mas nós vamos cantar aquela música e vai valer a pena. A decisão é tua. Uma decisão foi da noiva. O local do encontro também é outra coisa interessante, porque ela não se encontrou com Isaac na casa dos seus pais, e também não se encontrou com Isaac na casa dele. A Bíblia diz que Isaac estava no campo, pensando, pensativo, e ali eles se encontraram. Vê se não é como o encontro de Cristo com a igreja. Nós não vamos nos encontrar com Ele nessa terra onde é a nossa casa. Nós não vamos nos encontrar com Ele em Jerusalém celestial. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, querido. E o mesmo Senhor descerá com alarido. Foi o texto que nós lemos em Tessalonicenses. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: meu irmão. Diga: meu irmão, não fique triste. Mas a missionária Cíntia já está terminando. Você vai lamentar ou não? Vocês já foram mais meus amigos. O texto que nós lemos diz: o mesmo Senhor, que nasceu o mesmo Senhor. O mesmo Senhor. O texto que nós lemos diz: o mesmo Senhor. Dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoava a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O mesmo Senhor descerá. Alguém tem dúvida de quem é Ele? Você tem dúvida de quem é o Senhor? Eu vou te dar pistas. E se você concordar, por favor, faça barulho de pentecostal. O mesmo Senhor que descerá do céu com alarido é o mesmo Senhor que deixou o seu trono da glória. É o mesmo Senhor que se vestiu com a natureza humana. É o mesmo Senhor que enfrentou a morte naquela sexta-feira. É o mesmo Senhor que venceu a morte no domingo pela manhã. É o mesmo Senhor que subiu o céu pelo seu poder. É o mesmo Senhor que está sentado, recebendo a tua glória, recebendo a tua esse mesmo Senhor. O texto que nós lemos diz que Ele vai descer do céu. E o que é o céu, irmã Cíntia? É a morada do grande rei. É o paraíso. É o paraíso. É a pátria futura da igreja. E o que há de mais lindo no céu, igreja? Será que o que há de mais lindo no céu é o coral de serafins cantando? Será que é as ruas de ouro? Será que é a árvore da vida que está no centro da cidade? Ou será que é o rio da água viva, pura, da água da vida, pura como cristal, que desce do trono de
a cruz está vazia. Ele não está no túmulo, o túmulo está vazio. Ele não está perdido no espaço, ele está no céu e descerá para nos buscar. O texto diz que ele descerá com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O texto está dizendo que ele descerá com barulho. E por que é que ele descerá com barulho, irmãos? Porque ele não vai vir sozinho, ele vai vir acompanhado, ele vai vir com uma comitiva, ele vai vir com os anjos. Naquele dia haverá um grande alvoroço no céu, porque o céu está dividido em três. Nós conhecemos o céu visível dos pássaros, das pipas, dos aviões. Existe o segundo céu, que é o cosmo, chamado espaço sideral. E existe o terceiro céu, que é o céu de Deus, é o paraíso, é o céu espiritual. Querido, quando ele apontar no céu, vai ter alvoroço, 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 vai ter. Glória a Deus. E por que, Cíntia, vai haver alvoroço, eu te digo? Porque o céu está infestado de demônios. A Bíblia diz que quando houve a grande batalha, Satanás, ele arrastou 1/3 dos anjos de todas as hierarquias, anjos mais fortes, anjos mais fracos, e esses nós conhecemos hoje como os demônios. Eles estão, e a Bíblia os chama de hostes espirituais da maldade, que operam nas regiões celestiais. Você está preparado para dar glória aí? Não, você não está. Você está preparado para dar glória aí? Se a Bíblia diz que 1/3 dos anjos desceram, dividido em 3. Se 1/3 desceu, quantos terços ficaram? Não, você está tímido. Quantos? 2. O céu foi dividido em 3. 1/3 desceu e ainda ficaram 2. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você? Alegre a tua alma, meu filho. Levanta a tua cabeça. Para cada demônio que se levanta para te destruir, tem 2 anjos de Deus pelejando. Porque você tem a vitória. É maioria, agora. Naquele dia, quando o Senhor vier, com certeza os demônios vão ficar irritados, porque eles não querem que a igreja suba, e também não querem que o Senhor desça, mas eles não podem impedir o inevitável. O Senhor vai descer e a noiva vai subir, porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo. Voz de arcanjo fala de voz de governo, voz de autoridade, voz de comando, e o texto diz que é o som das trombetas. Lembra lá de Números 10, quando Deus mandou Moisés fazer as trombetas de
As programações das TVs de todo mundo vão anunciar que pessoas desapareceram. Cadê a missionária Citi? Ninguém sabe, ninguém viu.